Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Equipe Acima da Média. Aqui você vai aprender técnicas e ferramentas para desenvolver a tua equipe e torná-la uma equipe de alta performance. Eu sou Eduardo Arnone, coach e analista comportamental, e o assunto de hoje é feedbacks. Você tem dificuldade em dar feedbacks para sua equipe ou você não acha tempo para isso? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e deixa também um comentário aqui para eu saber se você está gostando desse tipo de conteúdo ou o que mais você quer ver por aqui. Tudo bem? Então, vamos lá para o assunto. O que a gente precisa entender sobre o feedback? Feedback, existe duas formas de fazer o feedback e você precisa usar as duas. Você pode fazer um feedback numa reunião com todo mundo, com todos os funcionários, com toda a equipe, para você passar números da empresa, para você passar metas, para você passar os objetivos da empresa, certo? Posicionamento da empresa no mercado, tudo que for pertinente da sua empresa, como que está a produtividade, números que vocês precisam alcançar. Se você trabalha numa empresa que tem linha produtiva, como que anda o nível de perdas, né, perdas internas, como é que tudo isso tem funcionado aí dentro da sua empresa. Então você faz uma reunião com todo mundo da equipe e passa para eles essas informações. E o que mais que você faz numa reunião dessa? Você vai mostrar pontos a serem melhorados. Então você vai pegar o todo daquela sua equipe e você vai mostrar pontos que eles podem trabalhar para melhorar os resultados. Por exemplo, se você tem aí uma equipe que trabalha na área produtiva e você tem muitas perdas internas, muito desperdício de matéria-prima, você vai passar para eles ali uma instrução para eles conseguirem melhorar esses números, conseguirem diminuir o número de perdas. Ou seja, fazendo inspeções mais minuciosas, ou seja, aumentando o número de vezes que fazem inspeções em peças, em produtos, ou prestar mais atenção na hora de colocar uma matéria-prima, prestar mais atenção na hora de utilizar certa ferramenta, certo maquinário, para que não aconteça de ter perdas à toa, as perdas que não são comuns, certo? Porque toda linha produtiva tem ali a sua taxa de perdas, ali a porcentagem calculada, mas tem empresas que extrapolam esse número e isso é prejudicial, porque isso influencia diretamente nos números da empresa e nas metas que precisam ser atingidas. Você vai passar um feedback para sua equipe, dando para eles ferramentas que eles podem utilizar para melhorar esses números. Outra coisa que você vai fazer nessa reunião, você vai trazer para eles também a oportunidade de falar o que eles acham que pode ser feito para melhorar esse ponto. O que eles podem trazer de ideias, o que eles podem trazer ali de vivência, da vivência deles do campo de batalha, que pode te ajudar a resolver esse problema. E você vai ficar surpreso se você parar para ouvir o que a sua equipe tem para te dizer. Porque ninguém é melhor do que eles, que estão no campo de batalha, eles que enfrentam maquinário, eles que enfrentam linha de produção, ou o processo da sua empresa todo dia. Ninguém é melhor do que eles para te trazer pontos de melhoria, ou o que dá para ser feito de forma diferente. Ok? Tudo bem, esse é um tipo de feedback, um feedback coletivo. Outro tipo de feedback, o feedback individual. É interessante dizer que não existe um feedback negativo. Essa nomenclatura de feedback negativo, ela é muito utilizada quando a gente fala assim, eu vou chamar a atenção do funcionário, vou dar um feedback negativo. Bom, se você parar para pensar que uma reunião de feedback ela funciona para você mostrar para o seu liderado qual que é a melhor forma dele lidar com certa situação, qual que é a melhor forma dele executar o trabalho dele, você trazer para ele, você está fazendo dessa forma que não é a melhor forma possível, tem essa forma que é melhor. Você concorda que não é um feedback negativo, é um feedback construtivo? Eduardo, mas vou conversar com o meu funcionário aqui porque ele perde muita hora. Então eu vou ter um feedback negativo com ele, porque ele vive perdendo hora, eu vou trazer ali situações para ele e eu vou precisar chamar a atenção dele. Tudo bem. Também é um feedback construtivo. Por quê? Você vai trazer para ele a situação. Funcionário, você tem perdido muita hora, você está chegando em cima da hora, ou você está atrasando, você chega 2, 3, 5, 10 minutos atrasado. Isso com muita frequência. É a parte negativa do negócio. Porém, você vai trazer para ele uma reflexão do que está acontecendo, mostrar para ele o quanto isso é prejudicial para ele e para a empresa, certo? E o que pode ser feito para isso melhorar. Entende que não é um feedback negativo, é um feedback construtivo. Você traz o problema e você pede para a pessoa te dar uma solução, ou você ajuda ela a chegar numa solução, tá? Por exemplo, esse problema de chegar atrasado.
Poxa, não dá para levantar 10 minutos mais cedo para diminuir esses atrasos? Conversa com ele, vê se não é possível encaixar alguma coisa na rotina, vê se não é possível fazer alguma coisa. E eu tenho certeza que se esse tipo de conversa acontecer, você vai sim colher resultados com o seu funcionário ou com o seu liderado. Porque ele vai começar a pensar, opa, se o meu chefe está falando é porque eu estou fazendo alguma coisinha de errado, eu consigo melhorar isso, é um ajuste pequeno que eu tenho que fazer na minha rotina para eu conseguir chegar dentro da empresa antes do meu horário de serviço. Conseguir chegar lá com antecedência, conseguir chegar lá com uma certa folga, certo? Isso é só um exemplo. Então, de novo, não existe um feedback negativo. O feedback ele é sempre construtivo. Todo feedback a gente passa para você melhorar a pessoa, seja o seu liderado, ou seja um filho, seja uma pessoa do seu relacionamento. Se está acontecendo alguma coisa na sua vida, com a sua família, e você não está gostando, alguma coisa que está acontecendo de uma forma que não é legal, e você vai conversar com a pessoa. Não é um feedback negativo, é uma conversa construtiva para vocês se alinharem, para aquela pessoa entender o que está te incomodando, para aquela pessoa entender o que ela pode fazer para tornar a convivência melhor, uma convivência mais sadia, uma convivência boa para todo mundo. E dentro da empresa é a mesma coisa. A empresa, ela é parte da nossa família sim, embora muita gente ache que essa frase é uma frase clichê, é uma frase de para-choque de caminhão ou de palestra de coaching, mas não, a empresa é sim uma família. Porque você passa com eles a maior parte do seu tempo. Você fica lá dentro 8, 9 horas lá com eles. Você lida com seus amigos ou colegas de trabalho, chama da forma que você achar melhor. Você lida com seu líder ou liderado. Você lida ali com as pessoas que trabalham nos outros setores. Entende? E é uma família, é um contexto. Todo mundo ali está atrás de um objetivo em comum, que é fazer a empresa prosperar, é fazer a empresa ter resultados, é fazer a empresa se manter no mercado, porque a empresa se mantendo no mercado, o nosso trabalho, o nosso emprego continua, né? A gente continua ganhando o nosso salário. E isso é importante para todo mundo. Então, não existe feedback negativo. Corta essa palavra do dicionário. Não existe feedback negativo. Existe feedback construtivo. Ok? Aí você pode me dizer assim, não, Eduardo, mas eu não consigo dar feedback para minha equipe ou para um funcionário X, porque ele é um funcionário muito estressado, é um funcionário que eu vou conversar com ele se irrita e ele começa a esbravejar e ele começa a pôr a culpa no outro. Aqui está a importância de você conhecer o seu funcionário. Se você tem um funcionário que é um funcionário mais comunicativo, um funcionário que conversa com todo mundo, um funcionário que está sempre em rodinha da galera e não sei o que, você chama ele para dar um feedback, às vezes até em relação a isso ou em relação a alguma outra coisa, é do perfil dele ser reativo, é do perfil dele ser contra o que você está falando, é do perfil dele querer colocar a culpa em outra pessoa. E não tem nada de errado com isso. Agora, se você não entende que isso é uma coisa do perfil daquela pessoa, você não vai conseguir conduzir a conversa. Veja bem, você identificou que o seu funcionário tem esse perfil de querer pôr a culpa em outro, de querer tirar o dele da reta, de querer mudar o que está sendo dito. Você precisa deixar ele falar para você identificar isso. Aí você vai passar para ele, você vai jogar para ele a responsabilidade para te trazer um ponto de vista diferente. Aí você vai tirar dele, vai falar assim, não, tudo bem, funcionário, tudo bem, colaborador. Dentro dessa situação de estar sempre em rodinhas, de sempre estar conversando, o que dá para fazer de diferente? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque não está legal esse tipo de atitude dentro da empresa. Eu preciso que você produza mais porque eu sei que você tem essa capacidade. O que dá para fazer de diferente? Entende? Você como líder tem que, não é colocar panos quentes, mas você tem que fazer a conversa ficar uma conversa mais linear, uma conversa sem ser muito acalorada, sem ser aquela conversa que gera uma briga. Que vocês dois saem ruim um com o outro, um bravo com o outro. Não, uma conversa de feedback não tem essa finalidade. Uma conversa de feedback ela é um alinhamento para você e seu liderado, ou para você e sua equipe, saírem com a mesma ideia, com o mesmo projeto, com o mesmo foco. Ok? E se você tem um problema e você precisa chamar o seu funcionário para fazer um feedback corretivo com ele, para você melhorar um ponto que ele precisa melhorar, você precisa fazer isso sem criar um problema maior. Porque se você briga com o funcionário, você impõe coisas para ele fazer, eu estou mandando você fazer assim, pronto, acabou, você gera um desconforto.
E o que esse funcionário seu vai fazer, esse seu liderado vai fazer? A hora que ele sair da tua sala, a hora que ele sair da sua reunião, ele vai sair falando disso para todo mundo da equipe. E ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a plantar sementinhas do mal em todo mundo. Então todo mundo vai começar a te olhar torto, todo mundo vai começar a te olhar de forma diferente, certo? E a gente não quer isso. A gente quer uma equipe de alta performance, e uma equipe de alta performance depende de uma boa convivência, de uma boa relação. Então você tem que trazer aquela conversa para uma conversa linear, uma conversa realmente para resolver o problema. Ó, eu tô aqui com uma situação de que você conversa muito e eu já percebi isso e eu quero conversar com você para ver o que a gente pode fazer para melhorar isso. Porque eu sei que você pode entregar muito mais, você tem várias habilidades, mas isso é uma coisa que atrapalha o seu trabalho. E aos pouquinhos a pessoa vai abaixando a guarda, aos pouquinhos você vai conseguindo acessar ela. Porque você vai mostrando interesse, você vai mostrando que você tem confiança nela. E ela vai abaixando a guarda, ok? Se você for conversar com um funcionário ou liderado que ele é muito reativo, ele é muito bravo, ele é muito direto, ele é grosso, ele é estúpido, enfim, chama do que você quiser. E você identificou isso, se você bater de frente com ele, vocês vão brigar feio, para não falar que vai sair até na mão. Que isso acontece, é perigoso, tá? Então você precisa sim baixar a guarda dele, baixar a sua. Uma conversa sem julgamento, uma conversa realmente para entender ele. Às vezes você está enxergando que o problema é esse colaborador que está em rodinha, que sempre está em rodinha. Mas às vezes o problema realmente é um outro colaborador que sempre chama ele para essa rodinha e ele não sabe dizer não. Se você tem um funcionário, ou um colaborador, ou um liderado que é de um perfil mais estável, um perfil mais calmo, mais bonzinho, ele tem dificuldade em falar não. Então se põe no lugar dele. Tá ali uma rodinha de 3 pessoas e ele tá passando. Aí alguém fala assim pra ele: ô fulano, vem cá, vamos falar. E você pega ele bem na hora que ele vai no vem cá. Aí ele tá ali junto com o pessoal conversando. Mas ele foi ali só porque ele não sabe falar não. Porque ele não quer ficar mal com os outros, então ele não sabe falar não. Aí você vai chamar ele para conversar e falar assim: pô, mas toda hora que eu passo você tá em rodinha, toda hora que eu passo você tá conversando, toda hora que eu passo isso e aquilo. Você vai gerar nele uma sensação tão ruim, uma sensação tão tipo de culpa que você vai colocar nele mesmo, que ele vai se colocar dentro da cabeça dele, que ele vai cair o rendimento. Ele vai ficar com o pensamento de que ele não faz nada certo, e quando ele faz, ninguém fala nada, todo mundo só sabe cobrar, e você, como líder, só sabe cobrar ele, não sabe dar um parabéns, não sabe fazer nada. Entende? Essa situação você tem que olhar de cima, e você precisa, sim, conversar com ele. Vamos trazer agora aqui, então, para um feedback bom, um feedback construtivo. Colaborador, você tá sempre em rodinha, isso, aquilo, outro. Aí ele vai trazer para você assim: ah, mas é fulano que me chama. Aí você vai falar: opa, esse cara aí tá sendo reativo, ele tá jogando culpa no outro. Tá, o que você tem que fazer? Você tem que aprofundar mais. Poxa, mas toda hora fulano te chama. Aí você vai falar para ele assim: ah, mas é porque a gente é muito amigo e eu não quero criar uma relação ruim entre a gente. Ou aí você já começa a identificar um padrão diferente. Porque a hora que ele mostrou para você que ele tá indo conversar porque ele não quer criar uma situação ruim, você já ergue uma bandeirinha ali, tipo assim: ah, tá, então essa pessoa é uma pessoa mais do perfil estabilidade, é uma pessoa mais do perfil planejador ali, é uma pessoa que não quer ficar mal com o outro. Tudo bem, então eu já tenho que gerir essa conversa de uma forma diferente. Porque se você cobrar ele de uma forma muito demasiada, de uma forma muito brusca, você vai deixar ele muito mal, muito chateado. Porque é um perfil, sim, que tem bastante sentimentalismo. O sentimental dele é um pouco abalado. Então precisa tomar cuidado com ele. E se esse colaborador, você souber conversar com ele, você souber trazer para ele situações e um feedback corretivo bem feito, bem estruturado, ali com pontos positivos e pontos de melhoria. Por exemplo, você identificou que ele tem esse perfil e dentro dessa conversa que você chamou ele, porque ele tem ficado muito em rodinhas, você vai falar assim: olha,
Porque você é um cara que faz o que precisa ser feito, você é um cara que me entrega bons resultados. Mas eu sei que você pode entregar mais. E você tem a oportunidade de crescer muito dentro dessa empresa aqui, porque você pode entregar mais. Você é uma pessoa diferenciada aqui. Eu não estou falando para você falar mentira para o seu funcionário ou para o seu colaborador. Fale a verdade para ele, tá? Não fica floreando muito. Porque se você chama ele para... Floreando no sentido de querer falar coisas que não é, tá? Porque se você tá com esse problema de um colaborador que você tem que ficar falando mentiras para agradar ele, você vai criar um outro problema. Que a sua equipe vai falar assim, vai falar o quê? Poxa, aquele cara só faz coisa errada e ainda assim ele é elogiado. Uma pessoa que faz bastante coisa errada e você não consegue corrigir o percurso dela dentro da empresa, dependendo do caso, é um caso sim de pensar em tirar da equipe, tá? Mas depende do caso, precisa ser muito conversado, é um assunto para outro vídeo. Mas se o funcionário, o seu colaborador, ele dá muito problema, você faz reunião aqui, reunião ali, reunião lá, e nunca melhora, nunca funciona, você precisa repensar na importância dele dentro da sua equipe, ok? Agora, se você identificou um funcionário que ele é mais quietão, um funcionário que ele é mais lento, ele não se envolve muito em rodinha de conversa, mas é aquele funcionário muito lento, é aquele funcionário que ele demora para agir, é aquele funcionário que demora para te entregar o que você pede para ele. E você chama ele para uma conversa e você traz para ele de uma forma rude, né, a, entre aspas, lerdeza dele, ou a falta de capacidade dele de agir rápido, você vai gerar também nele um sentimento muito ruim. Veja, pessoas que têm um perfil analista muito forte, eles são muito devagar. Mas é porque eles são muito perfeccionistas, eles querem fazer um negócio muito bem feito, eles querem fazer um negócio muito minucioso, muito nos mínimos detalhes, nunca tá bom o suficiente, sempre dá para melhorar. E eu entendo que tem funções que não dá para ter esse tipo de cuidado com as coisas, esse tipo de atenção a mínimos detalhes. Tem função que tem que ser mais rápido, o negócio tem que ser mais dinâmico mesmo. E você chamou esse funcionário e você brigou com ele porque ele é muito devagar. Poxa, meu, você demora muito, você não entrega o que eu te peço, demora uma semana para você me entregar um relatório simples, demora uma semana para você me entregar um produto acabado. Você desmotiva ele, porque ele vai pensar assim, poxa, mas eu sou muito ruim mesmo, eu não consigo entregar um produto para o meu chefe, eu não consigo fazer esse relatório para o meu líder, eu não consigo fazer isso pela minha empresa. E ele vai ficando chateado, tá? Ele vai ficando muito chateado. E outra coisa, se você identificou que o seu funcionário ele é mais quietinho, ele tem tendências do perfil analista, você nunca deve fazer um feedback com ele falando da pessoa especificamente, nunca trazendo para o pessoal. O que eu quero dizer com isso? Você vai passar um feedback, você vai passar uma conversa mais estruturada para essa pessoa, você tem que falar das tarefas que é executado por ela. Por exemplo, não é assim, ó, você é muito devagar, você demora muito. Não. Ô fulano, tem uma tarefa lá que ficou para você fazer e essa tarefa demorou para chegar na minha mão. Essa tarefa ela veio até bem estruturada, tudo mais, mas ela demorou muito para chegar na minha mão. O que aconteceu? Você precisava me entregar 100 peças e você demorou o dobro do tempo para me entregar essas 100 peças. O que aconteceu? Entende que você não fala da pessoa, você fala do fato. Você não fala tipo assim, você demorou para me entregar. O tempo de entrega foi o dobro. Você fala com ele sobre a situação, não sobre a pessoa. Porque se você traz para o pessoal, para essa pessoa do perfil analista, a pessoa na hora ela vai se retrair e você não tira mais nada dela. Ela vai se fechar. Então isso sim é um ponto de atenção. Pessoas é uma ferramenta incrível, porém é bastante complexa. E se a gente não trata eles da melhor forma, se a gente não trata dentro das nossas possibilidades, é claro que a gente não vai acertar 100% das vezes, mas se a gente não tenta fazer sempre o melhor e entender qual é o padrão de funcionamento, qual é o padrão de comportamento daquela pessoa, qual é a melhor forma de acessar ela, a gente não consegue desenvolver um bom trabalho de liderança, a gente não consegue desenvolver ali um bom feedback, a gente não consegue desenvolver boas relações dentro da empresa.
E já falei várias vezes e não vou cansar de me repetir. Uma empresa é o resultado de pessoas. Não adianta você ser um líder muito bom, um líder que entrega resultado, mas a sua equipe é ruim. A sua equipe não te dá resultado. Você veio no setor porque você dava muito resultado lá. Aí você chegou para um setor que é um setor, entre aspas, que tem problemas na empresa. A sua expertise de liderança aqui, que te levou onde você chegou, ela só aconteceu porque a sua equipe era uma equipe muito boa. E talvez aquela equipe nem te deu tanto trabalho assim para você desenvolver ela. Mas essa equipe nova vai te dar bastante trabalho. E o seu resultado depende do resultado deles. Sempre você, como líder, tem que ter isso sempre na sua cabeça. O resultado do líder depende do resultado da equipe, dos liderados. Não existe um líder sem uma equipe que entrega resultados. Porque senão você é líder de quê? Se você tem que fazer todas as obrigações, todas as funções, você é líder de quê? Você precisa, para você ser líder, você precisa liderar, você precisa ter pessoas, você precisa ter gente ali junto com você. Esse é o ponto. Então tenha sempre isso em mente. Na hora de fazer uma reunião de feedback, tanto no coletivo quanto no individual, toma cuidado com as suas palavras. Coloca amor no que você está fazendo, coloca amor nas suas palavras. Não julga o funcionário, não julga o seu colaborador. Pede para ele te trazer soluções, pede para ele te trazer o que pode ser feito. Porque se ele monta o plano de ação na cabeça dele e te passa, a chance dele executar aquele plano de ação é muito maior. Ó, o exemplo do funcionário que chega atrasado. Se você chega nele e fala assim, pô, meu, acorda 10 minutos mais cedo. Ele vai ouvir isso com um certo ranço. E ele talvez até faça isso de acordar 10 minutos mais cedo, mas vai durar pouco tempo. E logo ele volta a perder a hora de novo. Então, se você traz para ele uma conversa mais amistosa, uma conversa com a sua guarda baixa, uma conversa que você vai envolver ele, que você vai pedir para ele te trazer uma solução, que você vai pedir para ele te ajudar a resolver aquele problema, você vai ver que os resultados vão ser muito mais duradouros. Uma vez ou outra ele vai perder hora? Pode ser, mas a maioria das vezes ele vai chegar no horário, ele vai chegar até antes. Porque você acessou ele, você conversou com ele da maneira correta. Ok? Isso é muito importante dentro da sua empresa, isso é muito importante dentro da sua família, isso é muito importante para a sua vida num todo. Se você também é uma pessoa que critica muito seus amigos, uma pessoa que sempre... Sabe aquela pessoa que fala assim, ó, eu falo mesmo, o que eu tenho que falar eu falo mesmo e não sei o quê. Até que ponto isso é legal? Até que ponto você não pensar no outro é legal? Até que ponto você não se pôr no lugar do outro é legal? E esse, justamente, é o assunto para o nosso próximo vídeo, que é empatia. E o quanto é importante você ter empatia dentro da empresa. E lembrando, os comportamentos que a gente tem dentro da empresa, a gente replica na nossa vida pessoal. Então já se inscreve no canal, ativa todas as notificações para você não perder o próximo vídeo, porque o assunto de empatia ele é super importante e um assunto super legal para você conhecer. Do mais, eu quero deixar o meu forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.